Com vocês. Seguinte, conforme prometido, irei gravar essa aula aqui para dar continuidade nos assuntos que nós já iniciamos e já comentamos aí na aula online dessa semana. Foi um prazer muito grande ter esse contato com vocês e passar esse conteúdo em relação à regionalização do território brasileiro. É importante destacar a seguinte informação: esse processo de regionalização que eu estou trabalhando com vocês, ele simboliza justamente o quê? Regionalizações não oficiais do território brasileiro, ou seja, regionalizações criadas por Pedro Pinchas, Milton Santos e Maria Laura Silveira, que servem a título de estudos e, como eu comentei na aula online, cai muito em exames vestibulares, mas não representam uma regionalização oficial. O departamento responsável por regionalizar o território brasileiro e assim auxiliar o governo federal é justamente o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, ele regionalizou o Brasil em 5 regiões políticas e administrativas. E essa regionalização, esta sim, faz parte de todo o processo oficial aqui dentro do território brasileiro, ok? Dando continuidade neste conteúdo, que inclusive eu cheguei de comentar com vocês, nós iremos falar sobre as regiões, as macro-regiões ou complexos regionais geoeconômicos. Região amazônica, região nordeste e região centro-sul. Lembrando que Pedro Pinchas gerou toda essa classificação, essa regionalização, a partir de 1967, seguindo o critério de regiões e desenvolvimento geoeconômico. Assim, nós podemos perceber que cada região foi estabelecida, foi regionalizada de acordo com o seu critério econômico, sendo elas classificadas em região do presente, a região centro-sul, região do futuro, a região amazônica e região do passado, simbolizando aí a região nordeste. Nós temos a região do passado, simbolizando o nordeste, justamente por toda a sua herança do período colonial, o processo de plantations, concentração fundiária, a produção de cana-de-açúcar e a desigualdade social extrema, que ainda existe dentro dessa sub-região do território brasileiro. Lembrando que a região Nordeste, para Pedro Pinchas, também pode ser classificada em 4 domínios naturais, seguindo justamente o critério dos estabelecimentos e fatores naturais de cada uma das regiões e levando em consideração o perfil de desenvolvimento local, sendo elas classificadas em região da Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, cada qual com uma característica em específico. O Centro-Sul foi classificado por Pedro Pinchas como a região do presente, uma região de grande desenvolvimento econômico, desde o final do século XIX, início do século XX, com a chegada de muitas indústrias e se tornando uma grande região urbana industrial. A Amazônia foi considerada a região do futuro, levando em consideração todo o seu processo de povoamento intenso no século XIX, que inclusive possibilitou a formação do Tratado de Petrópolis, tratado assinado entre o governo brasileiro e o governo boliviano. O extrativismo e o ciclo da borracha tomava conta de toda essa região. Isso sem falar na instalação da Zona Franca de Manaus e a criação da SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento Amazônico, que possibilitou para esta região do território brasileiro um grande desenvolvimento econômico, levando em consideração as 2 grandes metrópoles, Manaus, capital do estado do Amazonas, e Belém, capital do Pará, favorecendo intenso desenvolvimento para toda a região e todo o crescimento. A Amazônia é a sub-região no contexto de regionalização geoeconômica que apresenta a maior quantidade de indígenas dentro do Brasil e expressiva atividade econômica
voltado ao extrativismo, seja ele mineral, vegetal ou animal, a partir de todo o bioma da floresta amazônica, que se estende além dos 7 estados da região norte, por também pelo oeste do estado do Maranhão e o norte do nosso estado mato-grossense. O Nordeste, como comentei com vocês, é dividido em 4 domínios naturais. Número 1, coloração verde, representando o meio norte. Número 2, maior sub-região, a região do sertão. O número 3, o agreste, e o número 4, a zona da mata, tendo esse nome justamente pela presença do bioma da Mata Atlântica. Infelizmente, um dos mais devastados e um dos que apresenta uma necessidade muito grande de reforçar e de manter toda a sua preservação. Lembrando também que quando se fala em Nordeste, nós lembramos de todo o processo da seca, da miséria e dos problemas sociais e naturais que atingem essa região. Tome muito cuidado, cara estudante, porque a região Nordeste é dividida em 4 domínios e cada uma apresenta a sua individualidade, seja no contexto climático ou até mesmo em relação à vegetação. Nós percebemos o polígono das secas, faixa que inclui aí cerca de 1.300 municípios em torno, principalmente do sertão nordestino, sobre a presença do clima semiárido, uma região de grande necessidade e que passa por longos períodos de estiagem, ou seja, longos períodos devido à falta de chuva. Região essa que, além da presença do clima semiárido, apresenta uma grande quantidade de vegetação xerófila, baixa matéria orgânica, que dificulta a produção agrícola e até mesmo as práticas de subsistência da região, e um perfil de corrupção histórico que ficou conhecido como indústria da seca, onde muitos coronéis, muitos fazendeiros se ocupavam dos artifícios da seca, da miséria e da pobreza, justamente para adquirir recursos financeiros e, a partir desses recursos financeiros, favorecer o desenvolvimento de suas próprias localidades, ou seja, deixando a população local à mercê da sorte e no aguardo das chuvas que poderiam diminuir, minimizar todo esse sofrimento. Essa região, como eu comentei, é dividida por essas características locais. A zona da mata, que foge de todos os estereótipos da seca, pela presença maciça da população nordestina, maior densidade demográfica, um clima litorâneo e a presença do bioma da Mata Atlântica, sendo dividido aí em zona da mata, cacaueira, zona da mata, açucareira e o recôncavo baiano, cada qual com a sua característica econômica e produtiva que fornece desenvolvimento e renda para essa região. Não é por acaso que, historicamente, grande parte da população do sertão nordestino migrou, seja para a região da Zona da Mata ou propriamente para o Sudeste ou outras regiões do território brasileiro. E por aí nós percebemos isso, todo o favorecimento desta produção e todo o desenvolvimento local. Além, é claro, da Zona da Mata, nós temos aí o Agreste, conforme comentado, Thaisa, uma zona de transição que foge também das características básicas das outras sub-regiões do Nordeste, enquanto Zona da Mata, Sertão e Meio Norte apresentam uma forte concentração fundiária e um domínio de latifundiários, o Agreste apresenta uma grande presença de minifúndios e produção em policultura, ou seja, vários tipos de alimentos que fornecem o desenvolvimento local. Essa área tem uma grande produção em relação a gêneros frutíferos, à base do milho, do feijão e até mesmo a pecuária extensiva, seja ela a partir do gado de corte ou até mesmo da criação leiteira. O sertão envolve o maior domínio natural, a maior extensão em meio ao território nordestino. Infelizmente carece
com uma grande desigualdade social, um baixo IDH e fatores que levam à pobreza absoluta e essa grande miséria por parte da população. Lembrando que também estados muito ricos e desenvolvidos, como o Ceará, se localizam nesta sub-região e favorece principalmente todo o desenvolvimento local e todo o crescimento econômico. Assim, nós percebemos que essa região vem se desenvolvendo principalmente a partir da agricultura irrigada e da pecuária extensiva em toda essa faixa. Por último, o meio norte, também com uma sub-região geoeconômica que apresenta grandes atividades econômicas ligadas ao extrativismo vegetal, até por ser uma faixa de transição entre 3 biomas: o Cerrado, a Caatinga e a Floresta Amazônica. E por aí nós percebemos essa grande intensidade produtiva e fatores que levam em consideração todo o desenvolvimento local, ok? Bom, dando continuidade em relação às sub-regiões geoeconômicas, chegamos ao Centro-Sul, a região que tem o favorecimento em relação ao seu clima, uma presença muito forte do clima tropical, típico, litorâneo e de altitude, além da presença do clima subtropical, da terra roxa e de grandes fatores preponderantes para as atividades agrícolas. Não é por acaso que essa região, Gabi, apresenta a maior densidade demográfica, como o mapa mesmo expõe. E isso, sem sombra de dúvidas, é favorecido pela forte presença de empresas que geram emprego, promovem elevação do crescimento econômico para a faixa e, principalmente, contribui com todos os atrativos econômicos por ser um grande mercado consumidor. Passando para um outro processo de regionalização, chegamos a essa subdivisão do Centro-Sul, sendo ele dividido em 3 grandes regiões. Centro-Oeste, tendo destaque o agronegócio e a capital Brasília. Sudeste, a presença de fortes indústrias, metrópoles, megacidade como São Paulo, sendo considerado também cidades globais, e o Sul, com um forte atrativo, isso sem falar no índice de desenvolvimento humano, que possibilita crescimento e favorecimento econômico para toda a região. Lembrando que a região Centro-Sul, por Pedro Pinchas da década de 60, foi considerada a região do presente e que até hoje, no século XXI, mais de 40 anos depois de todo esse processo, mais de 60, anos depois, nós temos a região Centro-Sul ainda como um grande destaque. Vocês podem até mesmo observar todos os leitos de tratamento para a Covid-19 e as maiores referências e até mesmo dificuldades nesta região do Brasil. Chegamos no processo de regionalização promovido por Milton Santos e Maria Laura Silveira. Lembre-se do seguinte: este processo levou em consideração o desenvolvimento técnico, científico e informacional do território brasileiro, sendo o Brasil regionalizado em 4 grandes regiões: Amazônica, Nordeste, Centro-Oeste e Concentrada. Milton Santos e Maria Laura Silveira iniciaram este processo de regionalização na década de 70, mais precisamente em 78. Porém, este processo, esse estudo, ele foi concluído em 99 e apresentado em um evento de geografia no ano de 2000. Não representa uma regionalização oficial, mas favorece a análise de concentração de renda e até mesmo investimentos na área de ciência e tecnologia dentro do território brasileiro e apresenta características diversas, comparadas com a regionalização promovida pelo IBGE, na qual, segundo o IBGE, nós percebemos isso, que o Brasil ele se apresenta em todo o processo de divisão seguindo parâmetros de igualdade, de homogeneidade. Para Milton Santos, grande parte do desenvolvimento econômico se localiza na região concentrada, que integra 2 grandes regiões, a região Sudeste
e a região Centro-Oeste. Lembrando que para Milton Santos, o estado de Tocantins possui características econômicas e sociais muito parecidas com Mato Grosso do Sul e Goiás, até mesmo pela forte presença do agronegócio. Por isso, ela se localiza em meio à região Centro-Oeste. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a conclusão da apostila número 3 da frente 2, falando aí justamente sobre regionalização do território brasileiro. Um grande abraço e até a próxima.